Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos por aqui, vamos começar. Hoje acabei entrando um pouquinho atrasado, mas estamos juntos aqui. Estou aguardando a sua chegada. Vamos completar o capítulo 9 de Marcos hoje. Marcos 9, 30 a 50. É o nosso texto de hoje. Vamos aguardando aí o pessoal chegar por aqui. Olá, Arnaldo, bem-vindo. Olá, Ariane, bem-vinda. Marcos Miraca, bem-vindo também. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos lá. Tive uma dificuldadezinha aqui com a minha internet, mas já está resolvido. E só aguardando você chegar por aqui. Olá, Brígida, bem-vinda. Maristela, bem-vinda também. Hoje eu não vou esperar muito, hein? Porque eu já entrei 5 minutos depois do horário. Então o pessoal já tinha que estar todo mundo preparado aí, hein? Pois é, eu também não estava conseguindo entrar, Brígida, mas agora eu consegui. Fala, Oswaldo, bem-vindo, meu camarada. Denir, bem-vindo também. Cristina, olá. Vamos chegando por aqui, aguardando o pessoal chegar. Boa tarde, Denir. E aí, ontem quem estava com a gente aqui, eu orei, ninguém se manifestou, não tinha ninguém aqui ontem com uma dor no pescoço ou alguma pessoa com a dor entre o quadril e a perna. Noêmia, bem-vinda. Olá, Viviane, bem-vinda também. Boa noite para todos vocês. Vamos lá, vamos chegando. Estava sem net ontem, Denir, que pena. Mas aí, quem não pegou a live de ontem pode assistir, né? Ela fica salva aí, ok? Opa, aí, Cristina. E aí? Depois que eu orei, sarou? Melhorou? Curou? Glória a Deus, aleluia, uau! Jesus é maravilhoso, Ele dá palavra de conhecimento pra gente até pela live, que show, glória a Deus. Muito legal. Próximo retiro vai ser onde? Já tem ideia? Denir, ano que vem nós não vamos fazer o retiro. Nós tomamos a decisão de não termos o Summer Camp ano que vem por causa dessa situação toda da pandemia, a questão do custo disso. Então a decisão do conselho foi a gente não ter o Summer Camp ano que vem, ok? Olá, Norma, bem-vinda. Boa noite. Luana, bem-vinda, Luana. Luana Kobayashi, que legal que você está aqui com a gente. Deus te abençoe. Cris, bem-vinda também. Ana Kelly com as meninas, bem-vindas. Aleluia, glória a Deus, Cristina. Ontem Deus me deu uma palavra de conhecimento na hora que eu estava orando sobre alguém com uma dor no pescoço, foi a Cristina. Ela está testemunhando aqui que após a oração ela foi totalmente curada, ok? Louvado seja o Senhor por isso. Olá, Giovanni, bem-vindo também, meu camarada. Olá. Débora, boa noite. Ô Max Irata, que bom ter você aí com a gente. Deixa eu ver aqui um pedido de oração do Marcos Miraca. Peço oração para uma amiga, nome Amarilis, internada no UTI com problemas no intestino, já realizou 7 cirurgias. Uau! Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela Amarilis. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha com poder de cura sobre ela agora, em nome de Jesus. Intestino da Amarilis, seja restaurado agora na autoridade do nome de Jesus.
um intestino novo se forme nela agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toque no seu corpo, toque no seu intestino agora, renove-o em nome de Jesus, que ela saia da UTI com o intestino completamente restaurado, novo, curado, 100% em funcionamento, em nome de Jesus. Amém. Travou? Travou aí, Arnaldo. Acho que aqui tá funcionando. Não vai ter Summer Camp, Camille, isso, chora mesmo. Mas a gente deve fazer um acampamento ano que vem para os jovens e adolescentes, ok? Depois, sem ser no carnaval, nós devemos fazer alguma coisa para a galera. Olá, Ian, bem-vindo aqui também, muito bom ter você por aqui. Fala, Gustavo, legal demais o Gustavo estar com a gente de novo. Ontem nós tivemos a live aí com o pastor Gustavo e os amigos dele, foi um tempo muito bacana, muito legal. Não sei se alguém aqui conseguiu participar. Genaíne, bem-vinda também. Olá, Noêmia. Denir, isso não é comigo, eu preciso ver com a nossa equipe de comunicação. Eles devem ter as fotos, sim, imagino. Olá, Andréia, bem-vinda também. Que bom, Arnaldo, que voltou. Beleza, depois a gente faz outro, Gustavo. Que bom, Brígida, que você assistiu. Ok, gente, vamos lá, vamos começar, senão não vai dar tempo, ok? Vamos lá, vamos continuar, Marcos capítulo 9. Jesus, ele manifesta em Marcos 9 para 3 dos seus discípulos toda a glória e todo o poder do reino que nós vamos ver se manifestando ainda. Ele faz isso num monte quando ele se transfigura e o céu então se conecta com a terra e Moisés e Elias estão ali com ele, a glória de Deus na nuvem se envolve, os envolvem ali e a voz do Pai fala com eles. Então toda essa cena é uma cena apocalíptica, ok? É uma cena onde a realidade do reino que está por vir se manifesta no contexto imediato ali onde eles estão inseridos. Depois Jesus desce do monte com aqueles discípulos e lá embaixo ele se pega diante de uma situação com os demais discípulos que ficaram lá, que receberam um pai com um filho que estava com problema de possessão demoníaca, que fazia com que ele tivesse ataques de epilepsia, além de ser surdo e mudo, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus, ele expulsa aquele demônio. O pai do menino questiona se Jesus conseguiria fazer isso de fato, e Jesus diz que ele tinha fé, ele carregava a fé de Deus com ele, então tudo era possível aquele que cresce. O pai do menino pede ajuda para Jesus, mas a questão não está relacionada à fé do pai do menino, a questão está relacionada à fé que Jesus tem e que Jesus quer que nós tenhamos. Então ele expulsa o demônio e depois os seus discípulos querem saber por que eles não conseguiram expulsar o demônio, e aí Jesus diz que essa casta, ou seja, a casta que não é o demônio, as nossas Bíblias em português trazem a palavra demônio, ok? Mas nos originais, nos textos gregos mais próximos do original, essa palavra não aparece. Então isso foi a interpretação de algum copista, né, que quis esclarecer que a casta era o demônio, mas na verdade a casta não é o demônio. Se você vê o contexto, Jesus não tem nenhum problema com o demônio ali, ele expulsa o demônio na hora que ele quer, com uma única palavra. O problema de Jesus ali está com a incredulidade presente na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos, que não acreditavam que podiam fazer aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer. Eles já tinham feito isso antes e agora eles falharam no fazer. E Jesus diz que essa casta, ou seja, essa postura de incredulidade que a gente tem frente àquilo que Jesus mandou a gente realizar, ela só pode ser expulsa através de oração e jejum, ou seja, através de um aprofundar da nossa vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. Jesus
de acordo com o Evangelho de Lucas, junto com Pedro, Tiago e João, quando eles sobem no Monte da Transfiguração, eles ficam 3 dias lá, e Jesus fica orando, Jesus vai para lá para orar, ou seja, Jesus ele está cultivando ali a sua vida de intimidade com o Senhor. O que é que esses discípulos ficaram fazendo, os outros 9, enquanto eles estavam lá embaixo, juntamente com os demais que estavam ali? Olá, Su, meu amor, entrou aí, muito bem-vinda. Cris de Paula também chegou, legal ter vocês aqui com a gente. Então veja, o verso 30 em diante diz assim: então partiram daquele lugar e atravessaram a Galiléia, e Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde eles se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos, e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias depois o ressuscitará. Todavia eles não conseguiam entender o que eles desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a esse respeito. Então, Jesus, ele sai daquela situação com o menino que ele expulsou o demônio, e ele vai com seus discípulos para um lugar deserto, e agora ele consegue de fato ficar sozinho, sem a presença de ninguém. Ele quer ficar sozinho com seus discípulos, porque está se aproximando o tempo da sua partida, o tempo que ele vai ser entregue nas mãos do Sinédrio e de Pilatos, o tempo que ele vai ser morto, e ele quer então instruir os seus discípulos de forma mais precisa com relação a sua missão, aquilo que ele está realizando, aquilo que ele estava fazendo. Então ele consegue estar sozinho com os discípulos, e mais uma vez ele vai explicar para os discípulos que o caminho do Messias, o caminho da vitória do Messias é um caminho de sacrifício. Ele mais uma vez vai falar a respeito da sua morte, da sua ressurreição, mas os discípulos não conseguem entender. O texto nos diz, a primeira vez que Jesus fala a respeito disso, que é logo após, no capítulo 8, logo após Pedro ter confessado Jesus como o Messias, é que Jesus está falando de forma clara com eles. Ele não está falando de forma metafórica, ele não está usando parábolas, mas talvez porque Jesus tenha ensinado tantas vezes através de parábolas, os discípulos estivessem considerando que aquilo que ele estava falando também tinha um sentido figurado, também era uma parábola, ok? O fato é que eles não estavam conseguindo compreender, suas mentes, seus olhos, seu coração estavam endurecidos para essa realidade da revelação que Jesus estava fazendo para eles, de que o caminho que ele trilharia para realizar a vontade do Pai, que iria trazer a salvação para o universo, iria trazer a salvação para o mundo, iria perpetuar a realidade da presença do reino de Deus entre nós, seria o seu sacrifício, seria a sua morte, para depois então poder haver a sua ressurreição, e os discípulos não estavam conseguindo entender isso. Aí então, a partir do verso 33, começa uma série de situações que nos levam a entender um pouco o que estava acontecendo lá embaixo, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração. O que aqueles discípulos que ficaram lá embaixo ficaram fazendo? Eles ao invés de ficarem lá esperando Jesus em oração, meditando, buscando a presença de Deus, eles estavam, na verdade, discutindo entre eles sobre a chegada do reino de Deus, nessa perspectiva política, ok? E discutiam entre eles qual deles seria maior quando o reino de Deus chegasse, de forma política. Quando Jesus estabelecesse o reino para Israel, porque eles achavam que era isso que Jesus ia fazer, qual deles seria o primeiro-ministro, qual deles seria a pessoa mais importante? E aí Pedro, Tiago, João certamente entram nessa discussão aqui também, porque eles tinham sido levados por Jesus ao Monte da Transfiguração, e talvez eles se vissem como mais importantes do que os demais discípulos. O fato é que essa é a discussão, e Jesus então corrige-os quanto a essa percepção equivocada que eles têm a respeito do reino de Deus e a respeito do que significa você ter honra e ser o maior na perspectiva do reino de Deus. Então vamos ver, o texto diz assim: então chegaram a Cafarnaum, quando já estavam em casa, ou seja, isso aconteceu na casa de Pedro, lembra que Jesus em Cafarnaum vivia na casa de Pedro? Quando chegavam em casa, indagou-lhes sobre o que eles vinham discorrendo pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então veja, eles vieram pelo caminho lá daquela situação do menino que foi liberto por Jesus até Cafarnaum, na casa de Pedro,
E a discussão deles não foi, uau, veja como Jesus libertou o menino, olha, Jesus nos explicou que a gente não conseguiu libertar porque nós precisamos ter a incredulidade expulsa do nosso coração, e isso só acontece através de intimidade com Deus. Eles não estavam conversando sobre coisas relacionadas ao reino de Deus, eles não estavam conversando sobre a perspectiva do ministério, do serviço, de se doar, de se entregar, de fazer a missão. Não, eles estavam discutindo sobre quem deles seria o maior no reino de Deus. Eles estavam discutindo a respeito da sua vaidade, a respeito do seu orgulho, a respeito da vontade que eles tinham de ter poder político nas mãos deles. E aí então eles não falam para Jesus sobre o que eles estão discutindo. O texto diz aqui que eles ficam em silêncio porque eles iam discutindo sobre essa questão de qual deles era maior, e eles certamente sabiam que Jesus ia dar uma bronca neles com relação a isso. E é bem isso, Jesus ia dar uma bronca, ok? E aí então, mas Jesus tem um discernimento sobre o que é que eles estavam conversando. E aí o texto diz, assentou-se Jesus, reuniu os 12, ele lhes orientou. Se alguém deseja ser o primeiro, ele está falando sobre a perspectiva do reino de Deus. Se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo está me recebendo, e qualquer que me recebe não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Então veja que coisa jóia, maravilhosa que acontece aqui. Nós temos que aprender isso com Jesus, ok? Preste atenção que Jesus não disse para eles, quando Jesus os corrige, que eles não deveriam querer ser grandes. Ok? A discussão deles era quem é que seria o maior, quem é que seria grande no reino de Deus. Jesus não tem problema com a gente querer ser grande, Jesus não tem problema com a gente querer ser o maior no reino de Deus. Mas Jesus corrige na vida dos seus discípulos o conceito do que é ser grande, o conceito do que é ser maior. Dentro da nossa sociedade humana, ser grande, ser o maior, significa nós sermos pessoas que vamos ser servidos pelos demais. Mas Jesus diz que no reino de Deus, ser o maior significa nós sermos pessoas que vamos estar dispostas a servir os demais. As coisas no reino de Deus são colocadas de uma forma contrária àquilo que está presente na nossa sociedade. A nossa sociedade, as pessoas na nossa sociedade querem status, elas querem títulos, elas querem posição, porque isso confere-lhes o direito de serem servidas por outras pessoas. Mas no reino de Deus, se você realmente quer ser o maior, no reino de Deus, se você quer ser o primeiro, Jesus diz então que você precisa ter um coração de servo. Um coração de servo. Para você ser rei no reino de Deus, você precisa ter um coração de servo. Ok? Você precisa servir como um rei. E ser um rei com um coração de servo. E aí Jesus pega uma criança e ele coloca no meio e ele diz assim, olha, no reino de Deus, quem receber um dos meus seguidores como essa criança, ele está recebendo a mim e ele está recebendo ao meu Pai. Esse é outro princípio. Dentro da cultura de Jesus, isso é mais forte ainda. Veja, muitas vezes, na cultura de Jesus, a criança não tinha nenhum valor. Ela era um estorvo, ok? Ela não era produtiva, ela não servia para nada. Eles esperavam que ela crescesse e ela pudesse então começar a trabalhar. Mas Jesus dá carinho, Jesus dá atenção às crianças. Ele pega uma criança, ele coloca no colo, ele coloca no meio e ele diz: quem recebe uma destas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. Então as crianças, esse é outro princípio que Jesus está ensinando sobre grandeza no reino de Deus. No reino de Deus, você reconhece a grandeza das crianças. No reino de Deus, você reconhece a grandeza dos pequeninos. No reino de Deus, o que valoriza uma criança, o que valoriza uma pessoa não é o título que ele tem, não é a posição social que ele tem, não são os recursos que ele tem, mas é a postura de coração que ele tem. Uma criança por ser meu seguidor. As crianças, Jesus considerava as crianças suas seguidoras, suas discípulas.
E Jesus disse que quando alguém recebesse uma criança como por ela ser seu discípulo, ele estaria sendo honrado no reino de Deus com a presença do rei. Quem recebe uma criança por ela ser meu discípulo, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então você tem, quando nós servimos os desfavorecidos, quando nós servimos os pequeninos, quando nós servimos aqueles que não têm como retribuir aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos recebendo o próprio Jesus. Nós estamos servindo o próprio Jesus. Jesus faz uma correção aqui então de rota na vida daqueles discípulos, mas percebam que ele não diz para eles: vocês não devem querer ser grandes, porque o reino de Deus, no reino de Deus, Deus deseja que nós sejamos grandes, mas nós temos que entender que a grandeza no reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que é a grandeza na presente era má. Não tem nada a ver com aquilo que é a grandeza na cabeça de algumas pessoas que não seguem Jesus e até na cabeça de algumas pessoas que seguem Jesus, mas querem o mesmo tipo de grandeza que o mundo tem. No reino de Deus, ser grande significa ser servo. No reino de Deus, ser o primeiro significa que você está disposto a acolher aqueles que são menos favorecidos, aqueles que não podem retribuir nada para você, porque você sabe que quando você faz isso, você está acolhendo a própria pessoa de Jesus, e quando você está acolhendo a pessoa de Jesus, você está acolhendo a própria pessoa do Pai. Mas aí o texto continua e ele apresenta para a gente uma outra situação que aqueles seguidores de Jesus viveram, lidaram. E mais uma vez Jesus vai corrigi-los. O texto diz assim, no verso 38, contou-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo. Pois afinal, veja a explicação, por que eles querem impedir aquele homem de expulsar os demônios? Pois afinal, ele não era um dos nossos. E aí Jesus diz: não impeçais. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Então, veja, nós temos uma segunda situação aqui, que Jesus está corrigindo os discípulos. A primeira situação é a situação da sua vaidade, a situação do seu orgulho, que faz com que eles discutam entre si, querendo saber qual deles é o maior, e Jesus então ensina-os que na dimensão do reino de Deus, o maior é aquele que é mais humilde, é aquele que tem a disposição de servir a todos, incluindo uma criança. A segunda questão aqui é uma questão que Jesus trata, é a questão do exclusivismo deles. Veja, o texto diz que João chega a Jesus e diz assim: nós vimos um homem que estava expulsando demônio no teu nome e nós lhe proibimos que expulsasse demônios, porque afinal de contas ele não é um dos nossos. O que João está dizendo? Ele não era um dos nossos. Quem que são os nossos aqui? Os 12. Ok? João começou a achar que apenas o grupinho dos 12 é que tinham direitos no reino de Deus. Apenas o grupinho dos 12 é que poderiam exercer a autoridade no nome de Jesus. Apenas o grupinho dos 12 é que poderiam curar, é que poderiam expulsar demônios. Ou seja, se você não faz parte do grupo dos 12, você não tem o direito de fazer isso. E Jesus novamente os corrige. Jesus diz: não, você não deveria ter proibido. Porque qualquer um que faça milagres no meu nome, cure no meu nome, expulse demônios no meu nome, faça alguma coisa em meu nome, ele não vai falar mal de mim depois. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: vocês não são os únicos que eu chamei para fazer isso, todos os meus discípulos foram chamados para fazer isso. Quem não é contra nós, é por nós. Veja, essa é uma lição, meus irmãos e irmãs, que nós temos urgência em aprender. Nós precisamos entender que Jesus olha a sua igreja como uma única noiva. Jesus olha para a sua igreja como um único povo.
Nós criamos essas divisões todas, isso já existia lá entre os discípulos de Jesus, e Jesus não admitiu, ele não aceitou isso, e hoje a gente cria isso, hoje a gente faz isso. Eu quero considerar duas coisas aqui. A primeira é que nós criamos os nossos grupos, fulano é conservador, beltrano é pentecostal, ciclano é tradicional, o outro ciclano é neopentecostal, o outro é isso, o outro é aquilo. E aí, se a pessoa não faz parte do nosso grupo, nós achamos que ele não é um autêntico seguidor de Jesus. Veja, Jesus, se você pensa assim, Jesus está te corrigindo agora, ok? Se você pensa assim, pare de pensar assim agora. Jesus, quando olha para nós, ele não vê batistas, ele não vê presbiterianos, ele não vê assembleianos, ele não vê pentecostais, ele não vê neopentecostais, ele não vê... Jesus vê seguidores dele, pessoas que são fiéis a ele, comprometidas com ele, ainda que não andem no nosso grupo. Não lhe proibais. Nós precisamos aprender que nós somos um só povo, um só corpo. A gente pode ter pontos de vista diferentes, a gente pode discordar de algumas coisas, mas nós todos, se confessamos o nome de Jesus, nós estamos juntos. Jesus diz, portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. É hora da igreja parar de ficar brigando com a própria igreja. É hora da gente começar a parar de dar atenção para qualquer tipo de líder espiritual, pastor, apóstolo, seja quem for, que fique ensinando a gente a sermos segregadores, exclusivistas. Se o sujeito não é presbiteriano, ou não é batista, ou se o sujeito é católico, nós somos todos cristãos, nós somos todos seguidores de Jesus. Nós podemos discordar de uma ou de outra coisa, mas se nós estamos servindo a Jesus, então nós estamos juntos. Não há ninguém que faça algo em meu nome que depois fale mal de mim, diz Jesus. E quem não é contra nós é a nosso favor. Nós já temos muitos inimigos e esses inimigos vão aumentar ainda mais agora nesse período dos últimos tempos. Muitos anticristos, para a gente ficar brigando entre a gente. É lamentável quando eu vejo no YouTube, por exemplo, uma pregação de um pastor como Bill Johnson ou um evangelista como Todd White, e aí eu vejo lá pessoas que se dizem cristãs escrevendo embaixo, atacando essas pessoas porque elas têm uma postura, uma dinâmica diferente da delas. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Se as pessoas não andam no nosso grupo, mas elas são seguidores de Jesus, nós precisamos vê-las como pequeninos que precisam ser acolhidos por nós. Jesus coloca aqui com toda certeza: vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Então veja, essas pessoas que talvez a gente julgue que fazem as coisas de uma forma diferente da gente, ok? Jesus diz que elas não vão perder o galardão delas. Nós temos que aprender isso. Se as pessoas estão servindo em nome de Jesus, se elas não estão falando mal dele, se elas não estão distorcendo o evangelho, isso é a essência, ok? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente sempre se divide no que não é essencial. Batiza por imersão ou por aspersão, batiza criança ou não batiza criança, essas coisas bobas que nos dividem. Veja, a essência que nos une é a cruz de Cristo, é quem Ele é, seu senhorio, seu governo, o Espírito Santo de Deus, isso nos une. Eu lamento ver tantos pastores da minha denominação, pastores presbiterianos, atacando outros pastores, porque não concordam que o cara ore em línguas, ou porque o cara ministra na autoridade do nome de Jesus, e ele acredita nos dons, e aí a pessoa começa a atacar, dizendo que aquela pessoa, ela está errada, ela ensina tudo. Para com isso, qualquer um que faça alguma coisa no meu nome não é contra mim, diz Jesus. Então, por favor, não faça isso. Não faça isso. E se você estiver assistindo algum vídeo no YouTube e você ver um pastor fazendo isso,
atacando um outro pastor, um outro líder, um outro pregador, uma outra pessoa, porque aquela pessoa não faz parte da perspectiva, da visão daquela pessoa, da igreja daquela pessoa, da teologia daquela pessoa, pare de assistir, pare de seguir esse pastor. Nós somos um povo, um corpo, um reino. Nós já temos que enfrentar um monte de oposição, um monte de inimigos. Vai aumentar os inimigos do reino. Para mim são todos meus irmãos em Cristo. Eu posso olhar para alguém e dizer, bom, ok, isso eu acho que eu não faço desse jeito, eu não penso em fazer isso assim, eu não concordo que isso seja feito assim, mas eu não posso dizer, essa pessoa não pode fazer, ele tem que parar de fazer, ele está errado. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Jesus aqui corrigiu os discípulos dele, e ele está nos corrigindo agora também em relação a isso. Mas eu quero considerar uma outra coisa aqui. Veja, por que esse grupo faz isso? Por que João faz isso? João faz isso porque ele diz assim, eles não andam conosco. O conosco aqui são os 12. É interessante que Jesus vira-se para João e diz assim, Jesus não vira-se para João e diz, você está certo, eu dei autoridade só para os 12 fazerem isso. Jesus diz, não lhe proibais, não lhe proibais. Agora, muitos cristãos hoje, muitas igrejas hoje, contemporâneas, têm o ensino e têm o argumento de que sinais e maravilhas, a autoridade que Jesus deu para os discípulos curar, libertar, fazer os sinais do reino serem manifestados, foram só para os 12. Mas veja, Jesus está discordando aqui que ele deu isso só para os 12. Jesus está discordando de João. Então, não é só para os 12, não são só os apóstolos, não foram só eles que receberam de Jesus autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. Tudo isso você faz, eu faço, e qualquer seguidor de Jesus faz. É o que as escrituras nos dizem aqui. Para o desespero de alguns pastores, ok? Para o desespero de alguns doutores, né? Mas é o que as escrituras nos mostram, é o que ela está nos dizendo. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. E aí Jesus, então, diante daquilo que João colocou para ele vai trazer uma orientação, uma instrução para aqueles seus seguidores, que na maioria das vezes ela é um pouco confusa para a gente, porque a gente lê o texto, assim como eu tenho falado muitas e muitas vezes para vocês, fora do seu contexto. Toda vez que você lê um texto fora do seu contexto, você vai ter dificuldade de entender o texto, ou você vai interpretar o texto de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Então, olha só, vamos ler esse texto dentro do seu contexto, ok? Jesus diz assim, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, quem que é os pequeninos que creem em mim? Qualquer seguidor, ok? Qualquer seguidor de Jesus que crê nele, humilde, certo? Uma criança. Se alguém fizer tropeçar algum desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar uma pedra, lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E aí ele diz assim, e se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a, pois é melhor entrardes para a vida mutilado do que possuindo as duas mãos ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda, se um dos teus olhos o levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos seus olhos do que possuindo dois olhos seres atirados no inferno. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Veja, o que acontece, o que Jesus está dizendo aqui? Você não pode ler esse texto
fora do contexto dele. Se você ler esse texto fora do contexto dele, vai ficar muito difícil de você entender o que Jesus está dizendo sobre sua mão te fazer tropeçar, seu pé te fazer tropeçar, seus olhos te fazerem pecar. Você lendo isso dentro do contexto que eu acabei de falar, do que é que Jesus está falando? Ele está falando do exclusivismo de João, do exclusivismo dos discípulos. Ele está falando que João, ou os discípulos, proibirem um outro discípulo, só porque não anda com eles, de expulsar demônios, ok? É fazer essa pessoa tropeçar. É fazer ela duvidar que ela realmente recebeu de Jesus autoridade para fazer o que ela está fazendo só porque ela não faz parte dos 12. Então, quando Jesus fala aqui sobre a mão, quando ele fala aqui sobre o pé, quando ele fala aqui sobre os olhos, ele está falando aqui sobre atitudes e ações que nós cometemos com outras pessoas que fazem com que a gente tenha indisposição, ok? Uns com os outros. Veja como termina a sessão. E vivei em paz uns com os outros. João não estava em paz com aquele homem que estava expulsando demônios sem andar no grupo dos 12. E Jesus está dizendo, vocês têm que viver em paz uns com os outros. Batistas e presbiterianos têm que viver em paz uns com os outros. Assembleianos e metodistas têm que viver em paz uns com os outros. Evangélicos e católicos precisam viver em paz uns com os outros. Se nós vivemos atacando uns aos outros, nossa mão está fazendo a gente tropeçar, nosso pé está fazendo a gente tropeçar, nossos olhos estão fazendo a gente pecar, se nós olhamos para o outro irmão em Cristo, seguidor de Jesus, só porque não faz parte do nosso grupo, de uma maneira que nos leve a julgá-lo, a impedi-lo. Quando falamos mal deles. Jesus então usa uma metáfora aqui dizendo que todos nós seremos salgados com fogo. Todos nós seremos salgados com fogo. Todos nós seremos provados ao longo da nossa caminhada de discipulado com o Senhor Jesus. Todos nós estamos sendo provados, todos nós estamos sendo salgados, temperados, ok? Com o fogo do Espírito. E ele diz que o sal, ele é bom. Mas se ele perder o sabor, o seu gosto, não há como restaurar a sua propriedade. Por isso, nós devemos ter um bom sal em nós mesmos. De novo, você precisa ler essa metáfora de Jesus olhando para o contexto do que está acontecendo. O que significa ter um bom sal em você mesmo? O que significa você ser salgado com o fogo do Espírito e você ter um bom sal em você mesmo? Significa você não julgar outros seguidores de Jesus só porque eles não fazem parte do seu grupo. Ok? Nós devemos viver em paz uns com os outros, como igreja. Como nós precisamos aprender essa lição? O povo de Deus precisa aprender essa lição. O reino de Deus é maior do que nossas placas de igreja. O reino de Deus é maior do que os nomes que nós carregamos. Às vezes as pessoas perguntam para mim, você é calvinista? Não, eu não sou calvinista. Ah, então você é arminiano? Não, eu também não sou arminiano. Eu não sou seguidor de Calvino, eu não sou seguidor de Armínio, eu sou seguidor de Jesus. Ok? Eu sou seguidor de Jesus. Calvino é meu irmão em Cristo e ele seguiu Jesus no passado. Armínio é meu irmão em Cristo, ele seguiu Jesus no passado. Eu não estou nem aí com essa perspectiva de ser calvinista, arminiano, nem isso não importa. Isso não está escrito na Bíblia. A gente tem que parar de ficar brigando com essa divisão. As pessoas me dizem, você é tradicional ou você é pentecostal? Eu sou um seguidor de Jesus. Sabe o que acontece comigo? Quando eu estou no meio de pessoas que fazem parte da igreja mais conservadora, mais tradicional, mais histórica, as pessoas me acham muito pentecostais. Muito pentecostal. E quando eu estou no meio de igrejas neopentecostais ou pentecostais, muitas vezes eu estou nesse meio, estou pregando para eles, eles me acham muito tradicional.
Por quê? Porque eu não sou nem pentecostal e nem tradicional, eu sou seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Apague isso da sua cabeça. Tire isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que abolir as denominações, eu não estou dizendo que a gente não possa ser parte de uma denominação, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que a denominação é uma perspectiva humana. Não é a maneira que Deus enxerga as coisas. Você faz parte de um grupo, você pode fazer parte desse grupo, mas você não pode achar que esse grupo é o grupo exclusivo de Jesus. Porque o reino de Deus não é da igreja presbiteriana, o reino de Deus não é da igreja batista, o reino de Deus não é da igreja Assembleia de Deus, o reino de Deus não é da igreja evangélica XYZ, o reino de Deus não é da igreja católica, o reino de Deus não é da igreja luterana, o reino de Deus não é da igreja metodista, o reino de Deus é de Deus, olha o nome, reino de Deus, o reino de Deus é de Deus, ok? E nós somos povo desse reino, nós somos povo desse reino, parte desse reino. Oh! Que o Espírito Santo abra nossa mente, abra nosso coração com relação a isso, que a gente saiba dar honra aos outros, que a gente saiba glorificar a Deus pela vida dos outros, pelos ministérios dos outros, ok? Por aquilo que a gente vê que Deus está fazendo através da vida dos outros, e não ter ciúmes disso. Não dizer não, aquilo, não faça isso, não faça isso. Ok? E se fizer e faz parte da CPV, não diga que você faz parte da igreja que eu sou pastor, por favor. Ok? Qualquer um que anda com Jesus, ainda que não ande no nosso grupo, deve receber um copo d'água dado por nós. Deve ser acolhido por nós como se fosse uma criança. Devemos tomar cuidado de como nós nos relacionamos com eles, para que a nossa mão não nos faça pecar contra ele, o nosso pé não nos faça levá-lo a tropeçar, nossos olhos não façam com que a gente tenha um olhar de pecado contra ele. Nós precisamos nos colocar diante do Espírito Santo de Deus e deixar ele nos purificar, ele nos salgar com o fogo dele. E assim vivermos em paz uns com os outros. Amém? Uau, essa semana o Marcos está aqui na gente, ó. Ok, hoje foi a última live com conteúdo, ok, dessa semana. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui às 18 horas para perguntas e respostas. Então, tome nota aí das dúvidas que surgiram ao longo dessa semana, naquilo que nós fomos compartilhando a partir do Evangelho de Marcos. E traga sua dúvida para amanhã a gente poder interagir, conversar. A live de amanhã só rola se você trouxer a sua dúvida, ok? Se você trouxer a sua pergunta, a sua colaboração. Senão, ela não rola. Rola, a gente fica aqui batendo papo, ok? Mas aí nós não vamos falar nada de Marcos. Beleza? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho. Deixa eu dar uma passadinha bem rápida aqui para ver quem entrou após eu já estar falando, para eu poder dar um oi aqui para todos vocês também. O Gava entrou, bem-vindo. Grava. Ana Souza, bem-vindo. Fabiane, bem-vinda. Lucinha, bem-vinda. Antônia, bem-vinda. Samuel, bem-vindo. Sara Machado, bem-vinda. Lucinha, bem-vinda. Ana Rios, bem-vinda. Isso aí, aleluia, glória a Deus, amém. Aniséia, bem-vinda, que bom que você voltou, muito bom. Legal ter você aqui. Olá, Sônia Schurk, Zé Schurk, bom que vocês estão aqui com a gente também. Amém, isso aí, somos seguidores de Jesus. Glória a Deus. Oi, Simone. Que bom que você conseguiu chegar. Eu não sou tradicional, eu sou seguidor de Jesus. Ok. Muito bom. Legal, gente. Amém. Obrigado, Giovanni. Eu também amo vocês.
Ah, louvado seja Deus, Gustavo. Louvado seja Deus. Legal, Thiago, ter você aqui com a gente então. Beleza, gente? Então é isso aí. Um bom descanso para vocês. Hoje eu ainda tenho aula da Escola de Jesus, ok? Estamos chegando no final dessa turma aqui. Penúltima aula, vai ser uma aula extraordinária. Deus tem muito para fazer aí com a galera. Então, beijo, bom descanso. Um dia abençoado amanhã, 18 horas. Estou te esperando aqui amanhã. Fui!